O tema de hoje é reavives o dom que há em ti, mas é mais do que apenas um tema. Aleluia. Nós vamos começar uma série longa aqui na igreja por uma direção do Senhor. Os slides foi feito de ontem para hoje, né? Sara aqui, minha parceira, vai pregar junto comigo, meu. Ela fez o slide, irmão, está cooperando, tá? Glória a Deus por esses filhos amados aí que nos ajudam, amém? Quem domina mais o Canva aí, que Deus usa cada um no seu dom, no seu talento, né? Obrigado, viu, Sara? Ela vai me acompanhar nessas pregações aí, esses domingos. E para você entender o cenário antes de eu orar, em dezembro, no culto da virada, nós informamos aqui, olha gente, 2026 foi dada uma palavra. É um ano onde há um encargo sobre a pessoa do Espírito Santo muito forte com a igreja. Vida no Espírito, etc. E ok, passou janeiro, primícias, fevereiro, março, abril. E eu orando, Senhor, quando é que eu vou entrar no assunto? O ano é sobre o Espírito Santo, o encargo é muito forte para a gente falar sobre a pessoa do Espírito Santo e não vem uma autorização. E aí eu cheguei em abril, eu meio que larguei mão assim, falei, tá bom, já que não é, eu vou deixar assim. E foi quando eu larguei mão, uma semana depois o Senhor falou comigo, começa. Chegou a hora. Então nós estamos começando hoje uma jornada que eu não sei quando vai terminar. E se fosse você, não perdia nada, porque vai ser uma construção grande sobre dons espirituais, dons ministeriais, operações diversas de Deus, vida no Espírito, quem sabe até um pouco de angelologia, irmão. Eu vou tentar ao máximo não transformar isso aqui numa bancada de ensino, né? Não é uma aula de teologia, é um culto. Então eu vou aqui, né, mesclar não só a estruturação do ensino da coisa, mas como a gente orar também, buscar a Deus junto. Eu oro ao Senhor que cada coraçãozinho aqui que está conectado online, presencial, venha a ser movido, impulsionado por Deus a buscar as ferramentas do céu para a sua vida, para o seu chamado e para o seu ministério nesse tempo. Esse é o desejo do meu coração e que isso, irmãos, preenche. Hoje é uma introdução que o Senhor colocou no meu coração e eu quero orar com você antes da gente avançar. E o tema de hoje é reavives o dom que há em ti. Primeiro lugar, aquilo que está morto venha receber um reavivamento aqui dentro. Domingo que vem eu não botei o flyer. Nos 2 cultos, manhã e noite, eu vou categorizar os dons. Vai ser um pouco diferente. O tema vai ser tipos de dons. Vou dar uma abertura na sua mente para você entender que às vezes você flui em algumas coisas e nem sabe que flui, porque é instintivo. Mas agora você vai conhecer a mecânica de tudo, irmãos. Coisas até que você, meu Deus, eu tenho um negócio em mim que Deus me usa de um jeito, eu nem sei o que é. Agora você vai saber o que é, e por quê, e como aperfeiçoar. Então eu não tenho dúvida que nesses próximas semanas, meses, sabe lá até quando a gente vai, aquilo que você já carrega vai ser potencializado. Os dons que você possui vão receber uma turbinada. E eu oro a Deus, e o que eu quero orar nesse momento é que o Espírito do Senhor nos conduza em tudo, irmãos. Pensa num cara que está empolgado, está assim aleluiado, esperando, já estava esperando ansiosamente essa noite, porque eu estou também num propósito. A gente terminou, né, os 30 dias, e a partir de amanhã eu quero entrar num propósito também com Deus muito forte, buscando os dons, buscando as ferramentas, orando para que aquilo que a gente já carrega venha a ser potencializado e muito mais, em nome de Jesus. Vai até quando, pastor? Não sei, só Jesus sabe. Mas não duvide que a gente leve até o final do ano. Não estou exagerando não, tá? Fica tranquilo que não vai ser maçante. Cada domingo é uma surpresa, aleluia, do Espírito. E vamos avançar, amém? Então, feche teus olhos, pode ser sentado mesmo. Vamos entregar toda essa jornada na mão do Senhor. Nossa expectativa não está em homens, mas está nele. Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos falhos, somos limitados. Eu sou menorzinho aqui da casa do meu pai. Reconheço que
Tenho muitas e grandes limitações. Mas nós entregamos essa jornada nas mãos do meu melhor amigo, o Espírito Santo. Fala conosco, nos ensina, nos ativa, da maneira e do jeito que o Senhor quiser. Que esse ambiente mude a partir de agora. Que possamos sentir já no nosso espírito uma mudança de ambiente. Um ambiente onde o governo do Espírito e as suas manifestações nos alcancem de tal forma que nós possamos não só entender o que a Bíblia irá nos instruir, mas fluirmos nesses dias numa velocidade e numa intensidade como nunca antes, Senhor. Amigo, o Espírito Santo está nas tuas mãos. Nos ajuda, nos auxilia, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos começar no texto que é o texto do tema de hoje. É uma instrução de Paulo a Timóteo no 2º capítulo. Pode colocar para mim, por gentileza. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Não está vindo aqui, então vou para cá. Esse é o texto base que o Senhor colocou para essa noite, né? Não estava nem no script, vamos dizer assim, dentro da série que nós começaríamos, mas está assim, ó, por esta razão. É um pai instruindo um filho espiritual, um filho ministerial, que já estava no fronte de batalha, com muitas dificuldades, com muitas pressões, em meio a muitas batalhas. Ele está instruindo o seu filho Timóteo a um monte de coisa, e uma delas é: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Você viu de onde é que saiu o tema agora? Reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Graças a Deus. Aonde o Senhor vai começar nessa noite? Reavivando o dom que já está aí dentro, antes de acrescentar coisas maiores, antes de trazer ferramentas novas. E elas virão, viu? Virão. Como virão? Ele vai primeiro reavivar o que está morto aí dentro. Ou se não está morto, sepultado, mas está apagadinho. Quem sabe você já fluía nos dons com muito mais intensidade no passado. Pastor, no passado eu profetizava, eu tinha algumas experiências maiores com Deus. Isso foi diminuindo, por motivos diversos, a correria do dia a dia, o ativismo. Mas é uma noite, a começar por aqui, na nossa jornada, a escola do Espírito, que Ele vai reavivar o dom que está aí dentro, irmãos. Glória a Deus. Eu quero começar num lugar, falando de uma realidade teológica e espiritual da nossa nação hoje, que está no próximo slide, pode passar. Para nós entendermos esses dois termos, que são muito importantes para nós. E se você ouvir em algum lugar, você já não vai estar mais aí, né? Perdido. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, infelizmente a pessoa do Espírito Santo, ela foi diminuída e é diminuída em muitas vertentes, tanto denominacionais como teológicas. É como se o Espírito Santo fosse assim uma terceira potência, né? Tem o Pai, o Filho, tem o Espírito Santo ali. É uma fumaça, alguns acham que é uma energia ativa, uma expressão de Deus. Não, Ele é Deus. O Senhor Jesus fala de forma contundente sobre a pessoa do Espírito Santo, que não é o tema de hoje. E dentro de alguns que focam a pessoa do Espírito Santo e outros não, nós vamos encontrar essas duas vertentes principais. O que é o cessacionismo? É toda aquela corrente teológica que não crê mais nos dons, nas operações do Espírito Santo para os dias atuais. Que isso ficou lá no livro de Atos, mas que isso não vem mais para a atualidade. Não, negócio de dom de cura, de dom de profetizar, interpretação de línguas, não, isso aí ficou lá no passado. Então existem algumas igrejas de um cunho mais conservador, que não busca a pessoa do Espírito Santo, os dons, etc., porque nem crê nisso. Essa é que é a verdade. Por isso que eles são cessacionistas, crê que esses dons cessaram e ponto. Nós somos continuistas. E agora você entendeu a diferença, porque cremos que continua
disponível para mim e para você. Os dons, as manifestações de Deus, essa busca com Deus que pode ser realmente mais forte, mais evidente. Mas qual que é o problema? Nós vivemos às vezes dois extremos perigosos no Brasil. O primeiro extremo, o cessacionismo, as pessoas que são mais dogmáticas, pragmáticas, não creem em nada, é aquela coisa, não creem em nada no sentido espiritual, ou nenhuma manifestação, zero. E a gente respeita também, respeitamos a todos, está tudo certo. Cada um crê naquilo que quer. Está ali, esse grupo. Mas tem um outro grupo de continuistas também que é exagerado, irmãos. Místico demais, antibíblico, alguns até hereges, irmãos, que transformam as operações espirituais num verdadeiro circo, numa coisa sem eira nem beira, sem sentido nenhum, completamente sem conhecimento de nada. E isso fez com que muitas pessoas até evitassem os dons e buscar toda a operação de Deus, porque falou: meu Deus, se é para ser assim, eu nem quero. Então você vê que há um extremo de gente dura, que não crê em nada, e há um grupo de pessoas que crê, mas não conhece a operacionalização dos dons, nunca estudou, se movem instintivamente, mas de uma maneira, irmão, que eu vejo cada coisa na estrada, pelo amor de Deus, de olhar assim, de doer, sabe? O que nós somos ou quem queremos ser nesse tempo? Nem um extremo, nem outro. Queremos achar um meio, um equilíbrio, uma veia bíblica, genuína, responsável e equilibrada, aonde estudamos com afinco o que Deus quer falar nas suas escrituras a respeito de todo o assunto. Por isso o tema Escola do Espírito, mas também que busca, que crê, que ora, que jejua, que impõe as mãos, e vai ver o paralítico levantar em nome de Jesus, vai profetizar nas ruas, nas vielas, vai orar pelo canceroso, ele vai ser curado, crendo no poder de Deus, irmãos. Então dá sim para encontrar esse equilíbrio, não uma maluquice gospel, mística, bíblica, equilibrada, mas que viva o poder de Deus nessa terra. Ah, você é sonhador, pastor? Deixa eu sonhar então, mas eu creio que a gente pode e deve ir e encontrar esse lugar, em nome de Jesus. Agora Paulo, ele vai escrever os dois principais capítulos sobre dons e a normatização dos dons à igreja de Corinto. Ele vai escrever o capítulo 12 e o capítulo 14, que são os principais cases de estudo para nós, e aonde nós vamos ficar muito tempo, nas próximas semanas, nesses dois capítulos, capítulo 12 e capítulo 14. Agora Paulo está escrevendo a uma cidade, pode passar o próximo slide, por gentileza, que é Corinto. E nós precisamos entender o que representava Corinto naquela época, irmãos. Acho que eu falei em algumas pregações atrás, aí deixa eu só relembrar alguns aqui rapidamente. Corinto era um centro comercial extremamente rico. Olha para quem Paulo está ensinando a normatização e toda a operacionalização dos dons. Uma igreja rica, abastada, culturalmente diversa. Ali existia gregos, romanos, orientais, existia tudo um pouco ali. Era uma miscelânea de gente, de nações. Era uma cidade moralmente toda promíscua, moralmente permissiva, totalmente. Existia inclusive um templo a deusa Afrodite. Então a prostituição cultual era norma, tranquila. As pessoas iam para se prostituir no templo a Afrodite como uma regra de fé e de conduta naquela época. E um relativismo moral muito grande. O que é certo está errado, o que é errado está certo. Enfim, irmãos, muito parecido com nossos dias, não? Então Paulo vai escrever à igreja de Corinto uma série de coisas. No capítulo 5 e 6 de primeira carta, ele fala sobre imoralidade sexual, litígio entre os irmãos, o uso errado da liberdade cristã. Ele vai, sempre quando assim, botando a coisa no lugar. Isso aqui é errado, meus filhos, isso aqui é certo. Vamos usar a liberdade cristã da maneira correta.
é isso, é aquilo, e também sobre os dons, na área dos dons, ele vai gastar muito tempo ensinando, isso é certo, é assim que funciona, tem isso, tem aquilo, quando um profetizar, o outro escuta, o outro não sei o que, o outro julga, e o outro isso, ele vai botando regra e balizas em tudo, e é justamente nessa igreja de Corinto, que vivia num lugar difícil para o evangelho propagar, mas glória a Deus, o evangelho é manifesto pela bondade de Deus, e começa a avançar em Corinto e toda a região, e essas pessoas começam a buscar a Deus, e essas pessoas de bom grado começam a mergulhar em Deus, e Deus começa a liberar dons e ferramentas, tanto que, pode passar o próximo slide por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 7, Paulo vai dizer assim: ó amados coríntios, de maneira que nenhum dom está faltando para vocês, esperando a manifestação do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que significa essa afirmação? Que uma igreja que estava num lugar difícil, bem difícil, começou a buscar a Deus e Deus começou a derramar. Existem 9 habilidades do Espírito, nós vamos ver isso domingo que vem, categorizar o que é dom ministerial, o que é dom espiritual, o que é operação de Deus. Nós vamos botar, que parece tudo um balá, e vamos botar na régua certa a coisa aqui domingo que vem. Mas existem 9 habilidades do Espírito Santo, 9: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, dom da fé, operação de milagres e maravilhas, dons de curar, profecia, variedade de línguas, discernimento de espíritos que eu pulei, e interpretação de línguas. 9, as 9 tinha no culto de Corinto. Sabe o que é isso? Pelo amor de Deus, é um sonho de consumo, né? A gente tem nos cultos na Nação Forte as 9 habilidades. Só que o que acontecia? Estava uma bagunça, muita habilidade, por misericórdia, fruto de uma busca, quem busca alcança, aleluia, glória a Deus. Mas o culto, uma bagunça generalizada, tanto que, olha a pancada que Paulo dá aqui agora no próximo slide, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, fala assim: irmãos, em relação aos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, não seja ignorante. É essa palavra que Paulo usa, não seja ignorância, nécio, falto de conhecimento. A ignorância aqui é a ausência de conhecimento. Então eles tinham os dons, mas Paulo está falando assim: ó, vocês não sabem nem o que estão fazendo direito, está uma bagunça. O culto é um tiroteio, né? Um faroeste, um tira para cá, um atira para lá, um se rola para cá, outro rola para lá, e no final das contas ninguém estava entendendo ninguém. E Paulo fala assim: irmãos, ok, o coração de vocês é puro, é genuíno, vocês estão buscando a Deus, está tudo certo. Agora vamos botar métrica, vamos botar baliza nesse lugar, porque está uma bagunça santa aqui, ninguém se entende. E é por isso que Paulo vai botar cada coisa no seu lugar. Existem os dons ligados ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A Trindade circula assim, uns é aqui, outros é ali, e por aí vai. Agora o que é mais interessante, nessa construção toda paulina na carta, eu não vou entrar nos tipos de dons hoje ainda, não é o foco dessa primeira noite, mas para você entender um cenário bíblico, e porque Paulo está aqui no início já botando o porquê que ele está colocando a casa em ordem. Tem um versículo que é interessante. Eu ministro o seminário de dons, irmãos, há 18 anos. 18 anos, a minha esposa sabe disso. É um dos seminários mais antigos que eu estou na estrada, percorrendo o mundo, literalmente o mundo inteiro. Eu me lembro inclusive, olhando a pastora Pri, eu lembrei que eu fiz perto de Boston, numa cidade, Low, ali, bem pertinho de Boston. Acho que foi um dos últimos seminários de dons que eu fiz. Irmãos, o que nós vivemos em 2 dias com aquela igreja, eu não vou esquecer jamais na minha vida.
Gente que nunca teve visão aberta, teve visão aberta, gente pulando, gente rolando. Foi um avivamento. Isso começou o Senhor assim a me lembrar desses momentos na estrada e algumas vezes aqui na Nação Forte que nós já fizemos. Vocês pararam de ensinar os dons? Não paramos, nas nossas escolas todas têm. Liderança e Reino tem 2 aulas. Aonde mais? Escola de profetas tem os dons, a gente continua ensinando. Mas agora nós vamos para uma proporção maior de não só ensinar, mas vamos para cima, buscando, orando. E geralmente do capítulo 12, que ele é riquíssimo, é maravilhoso, geralmente eu pulava do versículo 1 para o 4. Porque no 4 começa a categorizar os dons, etc. Aí depois o 8, 9 e o 10 vai falar das 9 habilidades do Espírito. E aí vai. Eu já dava um salto. Eu nunca dei uma ênfase grande ao 2. Mas essa semana eu dei. Interessante. Coloca aqui para mim uma verdade. A primeira verdade que eu quero que vocês entendam no próximo slide. Nós servimos um Deus que fala. Só entenda isso. Ele fala. Sim, glória a Deus. Porque existem pseudos deuses aí que estão na sepultura até hoje. Os ossos, os restos mortais estão lá. Mas o nosso morreu e ressuscitou ao 3º dia. Nós servimos um Deus vivo que o tempo todo está se comunicando, está falando, está direcionando, está instruindo, está querendo nos levar a níveis maiores. Servimos um Deus que fala. E por que eu estou falando isso? Por causa do versículo 2. Pode passar? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Paulo diz assim: vós, no passado, ó coríntios aí, vocês sabiam que no passado vocês eram gentios. Vocês não conheciam a Cristo, vocês não conheciam o Evangelho, vocês estavam servindo a ídolos mudos. Isso aqui é interessante. E vocês eram guiados por ídolos mudos. Olha só que interessante isso. Quando nós vamos para a Bíblia, e o Senhor vai, em algum momento, biblicamente, falar dos falsos ídolos, vai falar de idolatria, e Ele vai categorizar, ou vai trazer características dos falsos ídolos. Não é só o ídolo mudo que Ele cita. Quer ver um exemplo? Salmo 115, está no próximo slide. Como, por exemplo, o salmista vai dizer, os ídolos são... ele vai falar assim: olha, os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens, ok? E qual é a característica de um falso ídolo? Ele tem boca, mas não fala. Ele tem olho, mas não vê. Ele tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. E não sai som nenhum da garganta. É um combo de características. Mas quando Paulo está falando aos coríntios, ele elimina todas elas e deseja focar numa só: o ídolo mudo. Interessante isso. Por que Paulo no versículo 2 não fala assim: olha, antigamente vós que estavam aí vocês eram gentios, servindo esses falsos deuses. E aí ele poderia citar essa lista inteira. O Deus que era isso, que tem olho, mas não vê, que tem mão, mas não toca, não apalpa. Mas ele decide grifar uma coisa só: o ídolo mudo. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o maior comparativo entre os falsos deuses e o nosso Deus é que o nosso Deus fala o tempo todo conosco. Você está entendendo aqui a beleza dessa revelação bíblica? Não é só uma questão, as outras coisas são importantes também. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não toca. Tem nariz, mas não cheira nada. São todas características importantes quando grifa um falso ídolo. Mas Paulo, quando está ensinando os dons, ele decide grifar uma coisa só. Eu vou te falar uma coisa: vocês serviam ídolos mudos, porque a maior
feia de comparação entre uma coisa e outra é que vocês serviam um Deus que não falava nada, não saía som nenhum da garganta, mas nós servimos agora um Deus que é preocupado com seus filhos, está falando o tempo todo, está comunicando o tempo todo, está instruindo. Nós às vezes é que não estamos ouvindo, amém? Mas Ele está. Isso é uma maravilha. Agora interessante, o versículo 2 e 3 eu sempre pulava, ia para o 4, mas dessa vez não vamos pular não. O versículo 3, que é logo depois, 1 Coríntios 2, 3, não, pode voltar mais um, ele vai de, não, pode ir para frente, aí, a glória é dele, aí, ele vai dizer isso aqui, ó, a glória é para ele. É interessante que Paulo, antes de balizar operacionalização, ele está fazendo um comparativo entre os falsos deuses e o nosso Deus. Ele está colocando cada coisa no seu lugar, dizendo assim: olha, Deus quer usar vocês poderosamente, e vai em nome de Jesus. Eu creio numa nova estação de liberações de dons sobre a igreja, que você vai ter experiências com Deus numa ida à padaria, na conversa na faculdade, no trabalho. Deus vai te dar sonhos proféticos. Eu creio numa nova jornada, porque nós estamos sendo submetidos a esse ambiente, e esse ambiente vai ser uma mola propulsora de ativação sobre nós. Mas a glória é dele, não é pela força do braço. E no versículo 3 vai dizer, pode passar, próximo slide, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz é anátema ou é maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, dizer, falar, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai enfatizar no versículo 3 que nós falamos por quem? Falamos por intermédio do Espírito Santo. Eles vão deixar claro aqui que os dons é para enaltecer a pessoa de Cristo, para enaltecer o reino de Deus. Porque ninguém que tem o Espírito de Deus vai falar anátema, maldito, mas aquele que está carregado de Deus vai falar pelo Espírito Santo. Um Deus que não é mudo, que fala. E é interessante, irmãos, eu separei uma frase que eu li tempos atrás, de Reinhard Bonk, um dos maiores avivalistas no campo africano, principalmente, um homem que ganhou milhões e milhões e milhares de pessoas para Jesus. Um homem que era usado poderosamente nas manifestações. As cruzadas do Bonk era cura, era cadeira de roda, era um negócio assim maravilhoso, o que Deus fazia e fez através da vida desse homem. Agora ele tem uma frase que eu precisava recortar e deixar aqui para todos nós. Está no próximo slide. Ele diz assim, ó, eu estou falando de um homem, talvez um dos homens que eu vi que mais usados em dons nos últimos tempos da igreja. Reinhard Bonk fala o seguinte: os dons do Espírito Santo não são medalhas de honra para nós ostentarmos no peito, são só ferramentas para realizarmos a obra de Deus, irmãos. Entenda isso, já no início. Se você já entender isso no início, na introdutória, no início, já está tudo certo. Não é uma medalha para dizer, olha, eu sou mais espiritual, do que o outro. Eu entrego 3 profecias por semana, o outro nada. Eu tenho palavra de conhecimento, o outro não tem nada. Cada um usado na sua medida, cada um é usado no seu talento, da sua forma. E essa é a beleza do reino. O teu dom me abençoa, o que eu tenho abençoa ele, o que tem ele abençoa o outro. E nós somos abençoados mutuamente pela unidade que há no corpo de Cristo, irmãos. Aleluia. Então não é medalha de honra, não é ser mais espiritual, aliás, quanto mais usado eu sou por Deus, é mais aos pés dele que eu devo estar, em simplicidade e humildade, para a glória dele. Mas Paulo vai agora no outro capítulo, o capítulo 14, vai deixar isso ainda mais claro, dando uma base bíblica para você. Está no próximo slide, por gentileza. Agora, se todos profetizarem, e algum indouto ou fiel entrar,
De todos é convencido. O dom tem esse poder de tocar, de convencer. De todos é julgado também. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre ele o seu rosto, ele vai adorar a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Porque não se trata de mim, da minha competência, dos meus talentos. Se trata de Deus, a honra é dele e pertence a ele em todo o tempo. Ainda que entre um indouto no culto e eu possa ser usado de maneira extraordinária, miraculosa, falar de verdades no coração daquela pessoa que só ela e Deus sabe, ainda assim é só para que ela adore a Deus. É só para que no fundo ela adore a Deus, que está, e ela saiba que Ele está verdadeiramente entre nós. É esse o sentido, irmãos. Agora então, com isso aqui, entendendo essa mecânica, eu só consigo resumir uma coisa do porquê dos dons através de nós, que eu coloquei no próximo slide. É só por causa de uma coisa. O propósito dos dons é manifestar o amor de Deus, irmãos, nessa terra. Resumindo, é isso. Não é por uma questão de eu sei ou eu não sei, eu sou bom, eu não sou bom, eu sou muito usado, pouco usado, eu não sei. É só por uma coisa: manifestar o amor de Deus e alcançar vidas. E cada experiência tem o seu valor. Agora, uma coisa que eu quero colocar aqui nesse processo, e eu quero desmistificar umas coisas, para que você entenda já logo de início, logo na abertura, antes de a gente entrar nas categorias dos dons, que é uma palavrinha que eu vou deixar bem grande aqui atrás, por gentileza. Pode passar. Simplicidade. Irmãos, quando a gente olha assim, somente novo convertido, ontem ainda uma pessoa lá em Chapecó que fez a igreja Metanoia do nosso amigo Tiago Brum em Chapecó, mas o retiro foi em Maravilha, uns 80 quilômetros ali de perto. E nesse trajeto, o obreiro que me levou ao retiro, me trouxe de volta para o hotel em Chapecó, ele estava fazendo algumas perguntas, e eu achei interessante. Como é que é Deus falar? Como é que é Deus? Como é que é esse negócio aí de Deus fala? E eu fui conversando com ele, foi uma conversa muito, muito legal, fizemos uma amizade. Porque assim, irmãos, o resultado pode até ser sobrenatural, mas o processo é simples. Porque eu me lembro quando eu me converti em 96, eu olhava aqueles pastores dizendo: eu saí e orei e coloquei as mãos e a gente falava: meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso na vida. É muito difícil, é muito complicado. Como é que é? Deus vai se manifestar, vai estar do lado. Irmãos, operar nos dons é mais simples do que você possa imaginar. Ele vai colocando pequenas impressões. Aí eu fui falando para esse obreiro assim: eu nunca ouvi Deus. Vamos ver se você nunca ouviu Deus mesmo. Você nunca teve assim um desejo forte de repente abençoar um irmão com alguma coisa, com uma semente? Isso aconteceu essa semana comigo, pastor. Eu falei: como é que foi? Cara, eu estava orando e me veio um desejo de levar uma semente para uma pessoa. Eu falei: cara, Deus falou contigo? Ele: não. Sim. Como? Sim. É que a gente fica achando que é tudo muito é um negócio e tem que vir um anjo, abrir o céu, rasgar, só arrancar os telhados da casa e falar com voz, um brado assim. Operar nos dons é mais simples do que você possa imaginar. E eu quero desmistificar isso na sua cabeça hoje, porque a gente pensa que é uma voz de trombeta, uma nuvem. As coisas de Deus são simples e acessíveis, irmãos. Nós complicamos a coisa. E quando eu estava escrevendo isso, foi interessante que, irmãos, eu lembrei de uma das primeiras experiências. Eu preciso compartilhar isso, porque eu lembrei escrevendo, que eu tive com Deus. Era solteiro ainda.
Eu trabalhava numa empresa, só que quando eu me converti, sabe aquela, é fulminante a conversão? Você quer falar de Jesus para todo mundo no trabalho? Aí tinha uma moça lá, que trabalhava perto, eu comecei a falar de Jesus, e falar, e convidar para o culto, e falar, cara, Deus, ó, o culto de jovens é bacana e tal. Mas ela não, assim, respeitava, me ouvia, mas não dava moral. Mas eu fiquei uns 6 meses, não aquele crente chato, mas falando, ó, tá legal, quando é que você pode ir num culto de jovens e tal e tal. Até que um dia ela chega no trabalho, ela bate lá no meu setor, posso falar com você? Eu falei, claro. Eu falei, olha, você sempre fala para mim aí de Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Eu estou precisando agora de uma ajuda. A minha mãe está no hospital, nas últimas. Mas você falou que ora e tal. Você pode orar por ela? Eu falei, agora chegou a hora de provar. Não provar que é bom, mas provar que... Não, eu vou lá pelo menos, né? Botar a fé em ação. Irmãos, mas eu falei, olha, quando eu posso? 4 de manhã. Tá, ela falou comigo na segunda. Eu falei, fechou. Vou ligar para o meu discipulador. E eu vou levar ele. Ele vai orar. Eu sou o instrumento. E eu liguei na mesma segunda-feira à noite para o meu discipulador. Ó, é 4 às 9 da manhã. Você pode ir comigo? Claro, André. Me encontra 8h30 em tal lugar. Aliás, me encontra ali, 10 para as 9, direto no hospital, e a gente entra junto, eu oro por ela. Aí eu falei para ela, Paola, o nome dela. Paola, tudo certo. Vamos orar. Eu falei, vamos, já falei, né? Vamos orar pela sua mãe no hospital. 4 às 9 da manhã, está tudo certo. Conte conosco. Ela agradeceu um monte e tal. Falei, uma oportunidade do evangelho na prática. O evangelho do evangelho que não é só teoria. É um evangelho que abraça, um evangelho que pega na mão, que ora junto, que caminha junto. Mas o que aconteceu? Na terça de manhã eu fui dar um toquezinho para o meu discipulador, ele sumiu, não respondeu. Aquele WhatsApp que fica no vácuo. Tá beleza. Terça, final da tarde. E aí, cara? Tudo certo? Terça noite. E aí, tá vivo? Antes de dormir, liguei 3 vezes. Falei, cara... Esse cara, o que deu? Acordei quarta, era cedo, 6 e pouco da manhã, e ligando, e esse cara, nada. Eu falei, cara, sumiu, evaporou da terra. Liguei para um familiar, não, cara, ele não está aqui. E eu apavorado, 7 da manhã, e 7h30, ligando para ele a cada 15 minutos, 8h15, e aí eu entrei num dilema. Falei, cara, não vou ligar para ela e dizer que eu não vou. Eu não sei orar por ninguém, não orei por ninguém no hospital. Não sei nem por onde começa. Eu não dá, não sei fazer, não sei. E não dá, e aquela coisa, e aí ao mesmo tempo aquela voz. Pô, você está falando de Jesus há 6 meses. Na primeira vez você pode provar. Você pode fazer alguma coisa, pelo menos orar. Você vai correr. E aquela luta interior. E ainda ligando pro cara. Até que eram umas 8h10, eu falei, cara, eu vou ter que ir. Apavorado, tremendo assim. Tremendo. Enquanto eu me arrumava, aí eu comecei a me arrumar. Eu tive uma das primeiras experiências com a palavra de conhecimento. Você vai aprender tudo isso no decorrer dos domingos. O Senhor, Ele sopra no meu ouvido um texto da Bíblia. Lucas 15, o filho pródigo. Fala assim, ó, filho pródigo. Eu, sentei na cama, já sabia onde estava a parábola, que já ouvia, escutado muitas vezes, li ela 25 vezes, 30 vezes, decorei a história, pronto, já sei o que falar. Decorei a história e fui. Mas assim, irmãos, é interessante algumas coisas aqui. Deus só falou quando eu dei o primeiro passo. Estava me arrumando. Não é assim que Deus faz? Ele espera você dar o primeiro passo para começar a falar. Enquanto você está fugindo, com medo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dom, eu não sei o que. Morra aí naquele lugar mesmo, que vai morrer lá e não vai ter jeito. Agora, quando eu dou o primeiro passo, mesmo com medo,
É natural, tudo certo, o temor, o medo. Ok, eu dei o primeiro passo, a revelação começa. É quando eu dou o primeiro passo. Eu comecei aqui, a palavra veio. Ah, interessante, bem interessante, que a nossa fé é tão falha, que eu fui durante no ônibus, o tempo todo ligando para ele. Era 8h45 na frente do hospital, ainda ligando para ele. Esperei até 8:55, vai que ele aparece. E nada. Aí quando eu vi que era 9h, não dá mais, tem que entrar, sozinho. Aí fui, irmão, me informar e tal, o quarto dela é o quarto tal. Cheguei no quarto. Tinha ela e mais 2 pessoas. Aí pior ainda, me deu vergonha. Como é que eu vou falar? Tem mais gente para uma só, beleza. Agora é 3 para ouvir ao mesmo tempo. E aí, meu Deus do céu, mas ainda bem que não tinha, os outros 2 não tinha ninguém. As outras 2 pessoas, eu cheguei ali, não tinha nenhum familiar dela até então. Eu fui primeiro a entrar no horário de visitação. Eu cheguei, senhora, tudo bem? Ela abriu os olhos, ela estava muito mal. Eu falei assim, eu sou amigo da sua filha. E eu vim aqui para orar por você. Eu posso? Ela, pode, filho, pode. Mas antes, eu vou ler uma palavra. Lucas 15. E um pai tinha 2 filhos, o filho, outro filho, o filho tal. E o filho, eu fui falando a história, que eu decorei 30 vezes lendo. E o filho pegou, e o filho tal, e o filho gastou, e o filho lá se quebrou todo e tal, não sei o que, e tal, comendo coisa de porco. Eu vou voltar para meu pai, o pai voltou. Enquanto eu estava falando a história para ela, assim, na cama e tal, e ela olhando para mim, o Senhor, aí ele falou de novo, porque a revelação é progressiva. A revelação é progressiva e é no momento que você vai se disponibilizando para Deus, a revelação ela vai aumentando. Enquanto eu estava me arrumando, ele fala. Agora eu estou na beira da cama, ele fala de novo. É na medida que eu avanço que a revelação progride. Quando eu estou ali, aquela vozinha de novo, aqui dentro, ela é o filho pródigo. Ela me serviu há muito tempo atrás e está fora há anos da minha presença. Aí eu parei. Eu falei, a senhora é filho pródigo. Agora eu achei. O negócio é, você já não serviu Jesus há muito tempo atrás? Aí aquela mulher, aí irmãos, foi revelado os segredos do coração. Você entendeu aquele versículo agora, o que significa? Aí ela começou a chorar. Eu falei, olha, eu não sou muito bom em fazer oração desse tipo. Na verdade, senhora, eu estou debutando, é a minha primeira vez. Então assim, eu só posso fazer uma coisa. Só quer aceitar Jesus de volta, fazer um negócio aqui e voltar para a casa do pai? Ela, sim. Eu orei com ela se reconciliou com Jesus, aceitou Jesus de novo e fez uma oração. E se abraçamos ali, ela em lágrimas. O semblante dela já era diferente. Voltei. 2 dias depois, era uma sexta-feira, a Paola fala para mim no trabalho, cara, eu fui visitar a minha mãe. Obrigado. Ela gostou, ela falou que foi, não sei o que vocês falaram, mas ela falou que mexeu aqui dentro e tal. Eu também não falei nada. Ela partiu com o Senhor 1 semana depois. Na quarta seguinte, ela partiu. Eu só fui lá como instrumento para reconciliar ela com o Criador e ela poder partir para os braços do Pai. E ai de mim se não tivesse dado o passo. E o raio do meu discipulador apareceu 5 dias depois. Falou que deu um troço, perdeu o telefone, queimou bateria, ficou sem contato com ninguém, e apareceu uma emergência. Eu falei, não, cara, eu queria te matar, mas agora já entendi o mistério, não quero te matar mais. Foi de Deus o processo todo. Foi necessário todo esse processo para que Deus pudesse trazer a primeira experiência da minha vida, indo no hospital orar por alguém. Então quem sabe, irmãos, você já foi usado por Deus assim. Em algum momento Ele já botou impressões, são impressões no coração. Não é uma ideia que vem do nada, a gente nem é tão criativo assim.
São impressões que Ele vai colocando no coração, e que você vai entendendo que precisa dar um passo, e você vai obedecendo, e conforme vai obedecendo e vai perdendo medo, isso vai ganhando força, isso vai ganhando intensidade, e é maravilhoso, maravilhoso. E aí eu vou encerrar com o primeiro versículo, porque a ideia é isso aqui, ó, pode passar. Deus vai reavivar o dom que está em você nessa noite. É o que Ele deseja. Reavivar o dom. Quantas pessoas já poderiam ter sido tocadas por você, mas o seu medo: eu não sou bom, eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não sei o que, eu não, e por causa desses nãos, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou. Não, você é filho e filha do reino, e Deus colocou algo em você que é para abençoar vidas, abençoar uma geração. E essa nossa escola do Espírito, ela inicia dizendo: Deus vai reavivar o dom que está aí dentro. Esses medos vão cair por terra, e você vai ser uma voz de Deus nessa cidade. E não só nessa cidade, aonde Deus te enviar, aonde você colocar a planta dos pés. E eu queria te convidar a ficar de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos categorizar os dons nos 2 cultos. Vai ser outra história. Você vai entender um pouco melhor o todo da coisa. Mas hoje eu preciso orar por você. Orar pela sua vida. Hoje o foco é você que já fluiu no passado. Pastor, eu já fluí. Meu Deus, pastor, eu lembro no tempo que eu tinha muitos sonhos proféticos. Isso foi morrendo. Foi parando, diminuindo. E às vezes por problemas diversos. Tem vários porquês na vida. Às vezes é o ativismo. Eu corri demais, eu cresci. E nesse crescer da minha empresa, eu crescer disso, eu fui apagando. Às vezes são traumas ao longo do caminho que te fecharam. Sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de nada, gosto de ser usado, não quero mais saber de nada, não. Os traumas. Às vezes é a sua teologia que te endureceu, porque a própria teologia pode nos endurecer. Por isso que a nossa teologia aqui é doutrina e devoção, as duas coisas andando de mãos dadas, a devoção e a doutrina, os dois juntos, senão fica sempre manco, para um lado ou para o outro. Alguma coisa foi te paralisando, seja lá o que for, ou medo. Não, vai saber se eu errar, e se eu errar, o que vão pensar de mim? Nós vamos falar isso mais à frente, como entregar uma profecia. Não, por isso que eu falei, gente, eu vou sem pressa aqui, sem pressa, mas sem pressa mesmo. Nós vamos ter semanas e semanas para você ser afiado nos dons. Literalmente ser afiado. Mas hoje o único foco é: reavives o dom que há em ti. E tudo que você precisa hoje é dar um primeiro passo. E você vai precisar vir no altar, irmãos. É você e Deus. Senhor, eu entendo que lá atrás eu já fluí. Hoje é para você essa palavra. É para todos, mas principalmente para você. Eu tinha um fervor maior, eu profetizava, eu tinha palavra de conhecimento. Pastor, eu fluí aqui e ali, eu fui perdendo isso, a coisa foi diminuindo, e não é porque você é uma pessoa má, não, alguma coisa na vida foi abafando isso. Quem sabe você pode lembrar agora quantas vezes você foi usado por Deus poderosamente. Quantas vezes, quem sabe, Deus te usou para abençoar amigos, amigas do trabalho. Palavras tão pontuais que você entregou para uma pessoa que estava a ponto de fazer uma besteira, e você foi usado por Deus, usada por Deus, e aquela pessoa agradece você até hoje.
Meu Deus, eu lembro daquela palavra que você me entregou. Era tudo que eu precisava ouvir, mudou aqui, me ativou. Deus quer restaurar isso em você a partir de hoje. Reavivar o dom que está em você. Quem sabe você foi calado, silenciado por autoridades abusivas. E a gente nem respeita a história de cada um. Mas quem sabe o ofício, o ministério profético foi abafado. Ou seja lá que for o dom ou ferramenta que você fluía, isso foi abafando, isso foi abafando, isso foi abafando. Você que está me ouvindo agora em casa, eu sei que muitas pessoas estão ouvindo agora e vão ouvir depois. E se você está ouvindo agora ou depois, eu não sei. Mas se você pode, aí na sua casa, se ajoelhe aí agora. Você que está aqui não precisa fazer isso. Estou falando aquele que está aí lá na casa agora, seja qual for a cidade, o país, na sua sala, onde você estiver agora, para um pouco aí, onde você está, e faça essa oração agora. Pare tudo e ore junto conosco que estamos aqui agora nesse momento. Deus quer reavivar o dom que é você. Quem sabe você às vezes ficou crítico, murmurador, entrou por um lado. E a crítica, a murmuração, o fato de começar a olhar o mundo com uma lupa cinza foi te esfriando, é claro, porque isso vai te afastar do Espírito e da presença. Mas hoje é o dia da volta, hoje é o dia do retorno, hoje é o dia de voltar a queimar, de voltar a buscar, de a tampa sair e os dons começarem a ficar ainda mais fortes através da sua vida. É o que Deus está promovendo nessa noite. Então feche teus olhos. Você que está aqui na frente, comece a falar com Ele. Se for para pedir perdão, peça. Se for para, enfim, nós vamos cantar aqui um trecho de uma canção. Eu quero dar uns minutinhos para você falar com Jesus aí. Que você que está aí também comece a falar em línguas, comece a orar por esses irmãos, comece a interceder em nome de Jesus. Aqui tão sedentos em Ti, vem, ó Deus. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Sim, Jesus, sim, sim. Seja o tempo de um reativar da Tua presença. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Sim, vem nos incendiar, Senhor. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Nós estamos aqui com o coração sedentos. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, Para sermos reavivados pelo Teu Espírito. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Pai, aqui estão os Teus filhos no altar. Aqui são várias histórias representadas. Nós não sabemos o que aconteceu no meio do caminho.
Mas eu só sei de algo: o Senhor está reavivando os dons, reavivando, reaquecendo. Sim, quem sabe eles já queimaram na tua presença um dia, já fluíram nos dons, já fluíram nas habilidades do Espírito, e o Senhor está renovando hoje, está trazendo a luz novamente. Sim, amado Jesus, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Corações estão sendo inflamados novamente pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Aqui existem profetas, mestres, pastores, evangelistas, ofício apostólico. Aqui há dons adormecidos que o Senhor está reativando nessa noite, que o Senhor está reaquecendo. Reaviva, Senhor, o dom. Reaviva, traz a luz de novo. Nós abençoamos os Teus filhos. É uma nova jornada, sim. É uma nova caminhada. É um restartar. É uma nova chance colocada em nossas mãos para sermos usados poderosamente pela Tua presença. Eu abençoo os Teus filhos nessa noite. Declaro, Senhor, o início de uma nova jornada e de um novo tempo sobre cada lar, cada família que está aqui representada. Eles vão começar a ter experiências de novo. O Teu Espírito com a Tua presença é o início, é um recomeço diante de Ti. Obrigado, Jesus, por essa jornada, por essa escola que nós estamos submetidos ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Antes de você voltar para o seu lugar, dá um abraço quem está aí ao lado, já declara uma palavra de Deus sobre ele, sobre ela. É um novo tempo sobre a sua casa, em nome de Jesus. A Jesus, querido, nessa noite. Meu Deus. Domingo que vem, se puder botar aí agora já acharam um flyer aí. A escola de Espírito continua, os tipos de dons, porque é um tempo que Ele está liberando sobre nós, irmãos, ferramentas novas. Por isso um tempo de alinhamento tão grande. 30 dias alinhando, justamente para chegar um tempo de buscarmos e recebermos mais de Deus, em nome de Jesus. Amém?